E nós vamos abrir este bloco para mostrar para você um pouquinho da história do Grupo Luz. Você vai acompanhar então agora as entrevistas. E o Grupo Luz tem uma história interessante, né? Porque Luz é meu sobrenome e isso vem muito tempo depois que eu comecei a trabalhar. É engraçado isso. Eu nunca tinha pensado que meu nome seria a fonte daquilo que eu trabalho. Acho que como as pessoas que chamam Lima não se acham uma laranja, eu também não me achava uma luz, né? E aí o nome Grupo Luz, ele vem mais tarde e antes disso eu começo com chamado Contraste. Tinha um nome, o nome da minha empresa era Contraste. O que era Contraste? Contraste era um curso de fotografia. A minha história, eu começo com 9 anos de idade, eu começo a fotografar. Eu começo a brincar de fotografia, depois eu começo estudando fotografia, depois eu começo a trabalhar, mas o trabalho vem depois mesmo e vem com um curso de fotografia. Eu começo a dar aula de fotografia. Depois de alguns anos, eu passo a trabalhar num estúdio de fotografia em São Paulo, onde eu fazia casting, onde o meu trabalho maior era fotografar modelos que iriam para a Record, que iriam para a Globo naquela época. A gente fazia casting. E aí eu percebi assim, falei, olha, o interior não tem fotógrafo de estúdio, tem poucos fotógrafos de estúdio. Eu falei, eu vou para o interior e resolvi, né, vir para o interior. E vim para Araraquara. Chegando em Araraquara, a ideia de ser fotógrafo publicitário em Araraquara não foi tão fácil, então eu comecei a dar aula de fotografia em Araraquara. E o curso pegou com o nome Contraste, então ficou bem interessante, as pessoas passaram a gostar do meu curso, foi muito legal. Aí a Lupo me chamou para trabalhar, eu comecei a fotografar efetivamente na indústria com a Lupo. Basicamente teve um momento que eu só fotografava com a Lupo e dava aula. Até o momento que algumas empresas de Ribeirão começaram a nos procurar. E eu pensei, acho melhor mudar para Ribeirão. E chegando aqui em Ribeirão, foi engraçado porque parece que toda a região, então, começa a trabalhar com a gente. E hoje, basicamente, a gente trabalha com o Brasil inteiro. Então a trajetória, ela foi lenta, mas ela foi gostosa, porque ela foi caminhando de passo a passo, conquistando, e hoje a gente trabalha com uma gama aí de empresas. A importância da fotografia publicitária, obviamente, é muito grande, mas ela é muito recente no Brasil, né? Se você pensar que a fotografia publicitária, ela chega aqui no Brasil em 1940 e pouco, a 50, são os primeiros trabalhos fotográficos, até então era só ilustração. Acho que hoje 90% das imagens publicitárias são feitas com fotografia. Então é de suma importância você ter uma boa fotografia. É lógico que com a digital, essa revolução se tornou um pouquinho maior e as fotografias ficaram, de certa forma, mais simples. É engraçado, a revolução do Photoshop, né? A fotografia digital, ela passou a dar uma imagem mais simples, menos sofisticada do que era há 30 anos atrás. Se você pensar que antigamente você não tinha como aplicar um fundo, o fundo tinha que ser real. Você não tinha como transformar a modelo tinha que ser bonita, ela tinha que estar no posicionamento correto. Todos os elementos estavam lá, a hora que você fizesse o clique. A iluminação não dava para você clarear ou escurecer a tua imagem. Quer dizer, então o conhecimento tinha que ser muito grande, porque você tinha um pós muito pequeno, você tinha poucos recursos depois de feita a fotografia. Então hoje, é óbvio que com o Photoshop a fotografia passou a ser mais simples. Porém, aí um aspas, porque muita gente acha que basta você clicar, ter uma boa imagem na tua câmera e que você teria uma imagem suficiente para uma campanha publicitária. E não é. Na verdade, o tamanho que essa imagem vai ser gerada, o tamanho do sensor, ou seja, a qualidade da fotografia publicitária, ela é muito grande, muito maior do que aquilo que é visto, por exemplo, numa tela de um monitor. Então isso exige do fotógrafo que ele tenha, que ele consiga, tanto como o sensor, a lente, a iluminação, uma qualidade muito, mas muito superior
do que um celular, por exemplo, poderia dar. Na publicidade, nós temos um problema muito sério, que é o direito autoral. A lei no Brasil ela é muito clara e muito simples. Aquele que constrói, que pensa para fazer uma imagem, é dono daquela imagem, até 70 anos depois da sua morte. Aqui em Ribeirão Preto, eu avisei um cliente uma vez, falei, olha, cuidado com isso, ele simplesmente ignorou o aviso e recebeu um processo. Ele não recebeu o processo, mas ele teve que pagar uma quantia grande para o banco de imagens, porque ele realmente plagiou aquela imagem. Agora, é interessante notar que quem sofre ação não é o fotógrafo, é quem usa a imagem. Então, de repente, por falta de conhecimento, uma indústria, por exemplo, ela pode estar pagando um preço alto em um processo por não saber que aquela imagem que foi feita para ele foi simplesmente plagiada de um outro menino que fez uma foto e pôs no Facebook e o diretor de arte resolveu copiar aquela imagem. O direito daquela imagem é de quem publicou pela primeira vez a imagem. Grande parte dos fotógrafos que estão começando hoje, fazendo algumas coisinhas não com qualidade, estão percebendo que vão ter que melhorar muito. E acho que é aí que entra a nossa parte, que é o nosso nossa segunda paixão, que é ensinar. Os nossos cursos hoje são basicamente feitos para fotógrafos e diretores de arte. Na verdade, nós começamos com o curso híbrido, foi o meu primeiro curso junto com o Cauê. Então, nós começamos o quê? O que o fotógrafo faz, pensando no Photoshop, o que o Photoshop deve fazer em função da fotografia. Esse foi o princípio, foi o primeiro curso e é esse curso que, na verdade, a gente roda o Brasil inteiro. Aqui em Ribeirão é que nós temos alguns cursos diferentes. Aqui nós vamos, por exemplo, a fotografia básica, mas é uma fotografia, é um curso de fotografia que muita gente fala assim, o básico eu já sei. O nosso curso, ele é um básico pesado. Ele é o básico que eu gostaria de ter tido. Eu teria encurtado muito a minha dificuldade de aprender algumas coisas se eu tivesse feito um curso como o nosso. Depois eu tenho cursos de fotografia só para book, fotografias para sensual, que são os mais procurados aqui. E a fotografia, e fora daqui, então, a gente procura esse mercado publicitário, fazendo o quê? O curso híbrido, onde eu falo da parte fotográfica e o Cauê fala da parte de Photoshop. Tanto o Photoshop quanto os outros softwares na área de pós-fotografia, né, que é a área onde a gente, depois da captura de imagem, há um processo de edição, tratamento. E a responsabilidade e a importância desses softwares são ferramentas que auxiliam, né, o fotógrafo, ou seja, até então a fotografia ela usava como ferramenta no processo analógico os químicos, os laboratoristas analógicos. Hoje o sistema de pós-fotografia ele é todo digital, ele é uma ferramenta, né? Na verdade nós editores de imagem somos responsáveis em cuidar da fotografia após o clique. Hoje, os programas mais usados são aqueles programas que constroem a imagem, pensando em pixel, né? Então são aqueles programas que constroem a imagem em 3D, ou seja, 3 dimensões, como por exemplo Cinema 4D, Modo, 3D Studio, Lightwave. Então são softwares que criam a imagem através do processo digital. Agora nós temos também ferramentas, né, e softwares próprios para edição da captura de imagem, ou seja, o Photoshop, que é o software mais conhecido na área, não deixa de ser a ferramenta mais importante para quem tem a intenção de trabalhar com edição de imagem. Os erros do Photoshop surgem nessa nova geração, né, de usuários. Por quê? Porque o Photoshop ele é um software muito conhecido, né, e por ser um software que envolve a área digital, né, essa tecnologia, todo mundo tem a visão de que é um aplicativo que faz milagre, e de milagre não tem nada, né? O Photoshop ele é um software que auxilia o fotógrafo. Como o Léo havia dito, nós temos um curso de imagens híbridas, que é exatamente esse conceito que cria um pouco a diretriz para o diretor de arte, para o fotógrafo, para quem quer ingressar nessa área publicitária, quer fazer o quê? Entender o sistema e o processo de construção de imagem, desde a fotografia ao Photoshop. E por consequência desse curso,
a empresa criou, né, cursos avançados e básicos direcionando o usuário que pretende ingressar na área fotográfica e o que pretende ingressar na área de tratamento de imagem. Os prêmios são importantes para o Grupo Luz, não só pelo reconhecimento, mas pelo indicador de qualidade. Para nós, isso mostra que há um sincronismo na equipe, né? Desde o processo de produção, a fotografia, a pós-fotografia. E esse reconhecimento não é só importante nessa área, mas também é importante nessa nova categoria que nós ganhamos o primeiro e segundo lugar, que foi na categoria de ilustração. Após a reunião de briefing com o cliente, começa a minha produção. Aí, se houver uma produção de casting, nós vamos atrás do que o cliente nos pediu. Se é um modelo, de acordo com a idade, de acordo com o perfil, de acordo com o trabalho que vai ser realizado, eu busco em várias agências, em parcerias, né, o casting necessário para esse trabalho, seja ele adulto, criança, uma pessoa de várias idades, aí, mais velho, mais novo. Além disso, tem a parte de figurino, que depende muito do que o cliente quer, se ele quer uma coisa mais clean, se ele quer uma coisa mais elaborada, se é um figurino mais de época. Então é feito todo um estudo para que a gente possa conseguir esse figurino e atingir o objetivo do cliente. Além disso, temos a locação. O trabalho foi feito em locação externa, se ele precisa de um móvel, se ele precisa de uma locação de uma casa, onde vai ser produzido várias cenas, várias fotos. Então, nós vamos à busca disso para que consiga realizar esse trabalho para ele também. E temos a produção de objetos de cena, pode ser montado tanto aqui em estúdio, nós montamos normalmente cenários que envolvem vários objetos, como na própria locação, que às vezes temos que acrescentar alguns objetos de acordo com o trabalho. Léo, Cauê, parabéns pelo trabalho, vocês realmente são tops. Parabéns a toda a equipe, também a equipe do AppTV que realizou um excelente trabalho. A gente vai agora para um breve intervalo, próximo bloco você vai conferir uma entrevista com Tony Valente, que é idealizador e diretor do programa AppTV. Hoje a gente está comemorando 100 programas, festa aqui pra gente, e também sobre o Fast Video 2013. O nosso AppTV volta já.